Severino, certa vez eu li um livro chamado Mil Cairão ao Teu Lado, contando a história de um alemão chamado Francis Hazel, e, se eu não me engano, é este o nome dele. E naquele contexto, o nazismo estava numa expansão absurda, já tinha conquistado Polônia, França, já estava assim, numa expansão que todo mundo naquele contexto que falasse contra, tipo, não, vai cair, o nazismo vai cair. A pessoa seria satirizada. Não, você está de brincadeira, olha a expansão, olha o poder, está crescendo, etc. Já tinha conquistado o apoio também de Mussolini na Itália. Então, a Europa estava sendo tomada por uma possível hegemonia, no sentido de expansão, de unificação da Europa. E ele falou, numa oportunidade, ele já era adventista para os seus amigos ali, falou, não, vai cair. E ele foi assim, zombado naquele contexto, né? E hoje, se estivéssemos aqui numa mesa com pessoas que não têm o conhecimento profético e falássemos assim, não, a China não vai ser a próxima potência mundial, pode ser que alguns argumentariam, não, ela está numa crise econômica, o índice demográfico, mas outros falariam, você está de brincadeira, olha o crescimento. Na questão da própria pandemia, né? A China crescendo, os países aqui do Ocidente sendo mergulhados numa crise econômica e etc, etc. Será que a gente pode, biblicamente, Silverino, argumentar e falar assim, não, a China não será? E eu quero que você me mostre textos agora, tipo assim, não é porque eu acho que não. Sem o achismo, no sentido, o assim diz o Senhor, a Bíblia apresenta de fato argumentos que eu posso me respaldar, ter a certeza de que a China não será e de fato os Estados Unidos terá essa projeção global? Bom, quando falamos sobre discussão bíblica, é interessante que vão existir muitas vertentes e cada segmento vai conseguir de alguma maneira encontrar o seu país ou sua nação na Bíblia. Isso é real mesmo. Uma vez uma pessoa falou, olha, a Rússia vai estar no cenário mundial porque tem ali como se fosse uma lagosta na bandeira dela, um helicóptero, e ele falou que estava relacionado a Joel, e aí já fez toda uma conexão, as lagostas lá de Joel, que bem fantasiosa e malabarista, grãos, etc. Então era a Rússia que iria consumir todo o alimento do mundo e por aí vai. Enfim. Então existe essa predisposição ou esta inclinação da nossa natureza para buscar encontrar evidências nas escrituras daquilo que eu creio. E, interessantemente, isso está muito relacionado até a uma vaidade da natureza humana, que é a busca pelo novo, pelo exclusivo, pelo singular. Olha, ninguém falou desse ponto, mas o pastor Benjamin trouxe esse ponto como ninguém. Olha a performance. Isso aí tem aquele afago do ego. Sim, sim. Quando eu olho para o cenário profético, como eu mencionei agora há pouco, é claro que todos os países tiveram a sua relevância. Por exemplo, quando eu olho Amós 8, fala que haveria fome e sede da palavra de Deus na terra. Quando eu olho para Daniel 12, essa ideia é repetida. Quando eu vou para Apocalipse, eu vou entender que isso foi o que aconteceu a partir de 1798. Ou seja, a liberdade religiosa agora foi brindada para todas as nações. Mas quando eu volto, por exemplo, para o século XVII, como ecos, que eu poderia dizer como prelúdios de 1798, nós temos, por exemplo, Hudson Taylor, que foi o grande missionário da Índia, da China. Foi um dos grandes personagens, inclusive a desenvolver a parte de saúde, uma coisa até um pouco mais alternativa. Quando eu olho um pouquinho mais tarde ali, próximo até de Ellen White, William Corey, né, um inglês, na Índia, e fez um grande trabalho. Manuel Lacunza, aqui na América do Sul, enfim. Eu não preciso trazer uma especificidade tão grande para essas coisas, porque senão eu precisaria encontrar todos os países aqui. Sim. Suriname, enfim, todos os países. Então eu não preciso ter essa sede. Por quê? Porque quando eu olho para a conquista de Canaã, por exemplo, nós vamos perceber que existia um poder dominante em Canaã, que eram os filisteus. Era a maior potência, podemos assim dizer, econômica, era o maior contingente de pessoas
e um dos exércitos mais poderosos existentes naquela época estavam ali. E tinha o povo de Deus. 1 milhão de pessoas. E nas grandes batalhas, nós sabemos até uma das maiores batalhas, como diz Juízes 6, 7 e 8, né, ali relacionada a Gideão, 300 homens jogaram por terra. Ou seja, todo o poder bélico, econômico, numérico daquela nação não a tornou relevante. Por quê? Porque a profecia dizia que outros iriam permanecer ali. Você me fez até lembrar de um aspecto da própria profecia de Daniel, começando do tempo do profeta em diante. Você tem, antes de Babilônia, outras potências, Egito, Assíria, que não são mencionadas na profecia, não porque não foram potências, mas não é o foco. E muitos querem empurrar a história para a Bíblia, mas a Bíblia deve interpretar a história. Eu acho que aqueles que estão nos acompanhando, é importante esse comentário inicial, para que fique bem claro de que a Bíblia tem que interpretar a história e não a gente tentar empurrar a história para a Bíblia, na verdade? Sim. Senão a gente vai ter que ter, cada um aqui vai ter uma ideia malabarista aqui, criativa. É por isso que Deus, em sua grande sabedoria, ele colocou o que na Bíblia? Egito escrito dentro do seu período cronológico, colocou a Síria escrito aqui, colocou a Síria, enfim, e tantas outras potências. Agora, quando eu caminho para, digamos assim, para mais perto de nós, né, nós vamos ver ainda um pouco mais de texto daqui a pouco em Daniel, etc. Mas quando caminha para mais perto de nós precisamos respeitar aquilo que Deus decidiu que deveria ser relevante e aquilo que Ele reconheceria como uma potência mundial. Ok? Então, por exemplo, quando eu olho para o Grande Controvérsia, esse livro aí que o senhor tá com ele na mão aí tem um capítulo inteiro falando sobre o surgimento dos Estados Unidos. Ela até menciona assim: como uma pequena semente, a início nós surgimos. Ela fala: sorrateiramente espalhamos os nossos ramos até se tornar uma grande nação. Então, existe um capítulo inteiro, pastor, e é um dos maiores capítulos do Grande Conflito, falando sobre o surgimento dos Estados Unidos como uma potência. Onde ela comenta um capítulo quase inteiro, né, o capítulo 13 do Apocalipse, do versículo 11 ao 18, aplicando toda essa porção de versículos aos Estados Unidos. E aí eu pergunto, onde nós vamos ver tanta clareza mostrando que a China? Um texto pelo menos, ou pelo menos subentender um texto. Então eu preciso, na interpretação bíblica, trabalhar com o peso das evidências. E para mim, 2 sempre vai ser maior do que 1, assim como 4 maior do que 2. Então, se a Bíblia e nem o Espírito de Profecia se demorou em apresentar de maneira exegética, ampliada, abarcante, como Apocalipse 17, como Apocalipse 13, como Daniel 11, como um capítulo inteiro do Grande Controvérsia, mostrando a identidade de uma potência mundial relevante no tempo do fim, sendo esta os Estados Unidos e não a China, eu preciso me curvar diante da evidência bíblica. Ótimo. Eu preciso me curvar diante da evidência bíblica. IAG. Juntos avançaremos.